Fala aí galera, beleza? Bom dia, Vinícius aqui do canal Dentro da Lata. Eu criei esse canal aí para trocar uma ideia com vocês sobre meu dia a dia. Não que eu seja mais importante que ninguém, não que eu seja mais inteligente do que ninguém. É só um canal mesmo para conversar, trocar uma ideia, né? Expor algumas opiniões, enfim. Ultimamente a gente tem tido, né, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, um problema muito sério de desemprego. Não que seja diferente de outro lugar do Brasil, mas aqui eu vou falar da minha realidade, do que eu vivo. Então tem muita gente desempregada, né? Tem sido muito difícil aqui, e as pessoas que estão empregadas, né, a gente sabe como que é a luta do dia a dia, como que é estressante e tal. E eu queria compartilhar com vocês, eu achei muito interessante, né? Uma coisa que eu vi, e eu tava vindo do serviço, tava na estrada, pensativo, estressado com algumas coisas que aconteceram, né? Porque a gente sabe que tem dias que é muito difícil no trabalho, todo mundo passa por estresse, quase todo dia, quase toda semana, ou quase todo mês. Mas enfim, eu tava vindo do serviço e eu me deparei com uma situação que foi o seguinte: eu vi um casal não vou dizer idosos, né? Tava ali entre seus 60 anos, 60, 65 anos, idosos, né? Vamos colocar assim. E nesse dia tava muito quente aqui no Rio de Janeiro, muito, muito, muito quente mesmo. E eles estavam vindo, eles pareciam ser evangélicos, né? Ele tava com uma roupa bem quente, assim, ela também, com uma roupa, a senhorinha também, com uma roupa, um saião. E eles estavam, sabe, conversando e estavam rindo pra caramba, sabe, tipo assim, aquele sorriso espontâneo, né? E conversando sabe, uma alegria. E eu já tava no contraponto, eu tava dentro do carro, voltando pra casa estressado, sabe? E eu olhei aquilo assim e a primeira coisa que veio na minha mente foi: caramba, cara, um sol desse, esse pessoal na rua, sabe? E rindo e conversando, sabe? Mas assim, foi um pensamento rápido, aquela primeira coisa que veio na mente. E depois que eu tive esse lapso, assim, esse pensamento, que minha ficha caiu, sabe? Que eu parei um pouco e pensei: não, calma. E eu senti como a gente perdeu isso, sabe? E sabe, essa alegria de conversar, de olho no olho, né? Essa coisa que a gente tinha antigamente, que a gente não tem hoje. Hoje em dia tá todo mundo. Hoje a gente tem uma gama de informações muito grande e todo mundo conversa, todo mundo sabe de tudo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe de nada da vida. A gente perdeu aquele, sabe, como eu vou dizer, aquele tato de conversar com as pessoas. Eu lembro que quando eu era criança, a gente sentava no final do dia, né? A gente sentava em frente à nossa casa, né? Os nossos avós, né? Eu com a minha mãe, os meus tios, enfim, com as minhas primas, meus primos. E a gente ficava ali conversando, os adultos conversando, a gente na frente de casa conversando. Não se era tão perigoso naquela época, né? Eu sou de 87, nasci em 87. Então a gente vivia assim numa tranquilidade, sabe? Assim, não exatamente uma tranquilidade, mas comparado ao que é hoje, a gente vivia numa situação muito, muito, muito feliz. A gente não tinha tanto, mas a gente era feliz, sabe? Hoje a gente tem tanta coisa e parece que as pessoas não são felizes, sabe? Parece que as pessoas não querem mais conversar, não querem mais dialogar, as pessoas só querem discutir, sabe? Ninguém quer mais ajudar um outro, ter uma palavra amiga. Tem, mas são poucos, sabe? Eu lembro que, e depois que eu vi essa cena, eu vi que esse casal passou, e eu automaticamente eu já comecei a lembrar da minha infância, dos meus pais conversando,
Meus pais, que eu digo meus avós, né? Eu não tive pai, eu só tive minha mãe, então os meus avós foram meus pais, porque minha mãe trabalhava praticamente o dia todo, todos os dias, mas chegava à noite, a gente sempre ali sentava, conversava, confraternizava, sabe? Muita coisa assim que eu me deparei hoje já adulto, já trabalhando direto e tal, e você não vê mais aquela criançada na rua jogando bola, sabe, brincando ali de pique-esconde. Tem alguns casos assim, mas é bem pouco, se comparado antigamente, né, nos anos 90, era muito pouco comparado ao que tinha antigamente. Então foi uma coisa simples que correu, né, e eu fiquei muito feliz por ter visto aquele casal depois que eu parei para pensar, né? E como é legal isso, as pessoas não estão vendo, não estão vendo dificuldade, né? Não estão vendo de estar ali andando. Eu não sei de onde eles vinham nem para onde eles iam, mas eles estavam felizes, estavam conversando, sabe? Estavam rindo espontaneamente, não tinha celular no meio, ninguém tinha celular, sabe? Hoje em dia tá todo mundo conectado no celular de cabeça baixa, ninguém conversa mais, sabe? Parece que falta aquele calor humano hoje em dia. Devido à correria do trabalho, as pessoas estão conectadas, trabalham, chegam em casa, tá no celular, chega no trem e tal, sabe? O celular é muito bom, as redes sociais são muito boas, mas eu acho que a gente perdeu um pouco isso de conversar com o ser humano, sabe? Largar um pouco o celular um final de semana e curtir, sabe, com a família, né? Sentar todo mundo para conversar, e eu sinto muita falta disso, né? E é isso, galera. Eu queria compartilhar esse. Eu não sou nenhum youtuber, não sou nenhum cara influenciador. Eu criei esse canal mesmo só pra falar um pouco do meu dia a dia. Espero que vocês gostem do vídeo. E mais pra frente, eu vou postando mais experiências que eu vou tendo na vida. E é isso aí, galera. Vamos falar sobre tudo aí. Valeu!